A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez neste grupo maravilhoso chamado Evangelho Genuíno. Cadê as pessoas maravilhosas desse grupo? Vamos convidar as pessoas para termos esse estudo, né? Muitas pessoas falam comigo, Pastor Wallace, dá para a gente guardar a lei de Moisés hoje? Não. A resposta é não, certo? Algumas pessoas querem falar da maravilha de guardar o sábado, até parece que é só o sábado, né? Que é a lei de Moisés. Mas não é bem desse jeito, certo? Então eu vou mostrar nessas sequências agora, nesse primeiro vídeo. Teve um vídeo introdutório ao qual eu especifico dizendo o objetivo desse vídeo, né? Desses vídeos que vão seguir. São 613 mitzvot, né? Então, mandamentos entre positivos e negativos, né? Então, são 613, né? Então, nós estamos aqui convidando vocês, pessoas, para que venham a participar desta aula maravilhosa. Quem é que já está aí? Maria Nádia, paz do Senhor, glória a Deus, né? Então, aqui estamos para ver os mandamentos da lei de Moisés. Então, aqui o propósito não é afrontar ninguém. Porém, nós devemos prezar pela verdade. Um evangelho genuíno é o evangelho pregado segundo a palavra. É um evangelho que tem, com certeza, daqui a pouquinho, oração da madrugada, tá certo? Nós temos isso daí, por isso que a irmã Nádia está pedindo, né? E nós vamos orar sim, viu, Nádia? E todos que quiserem oração, tá certo? É só falar comigo no privado. Diga a área que você quer que eu ore e eu vou fazer a oração. Mas agora os estudos, tá certo? Então vamos continuar convidando aqui. Vamos chamar pessoas de Deus para realmente pessoas que precisam dessa aula, certo? Nós vamos ver muito claramente e vou mostrar aquele mandamento que está no Antigo, que é da lei de Moisés, que foi Deus que deu, certo? Então vamos deixar isso bem claro. É chamado lei de Moisés porque quem redigiu, escreveu, foi Moisés. Mas Moisés não é o autor criativo desta lei. Então não adianta inventar desculpas, né? Então vamos lá para continuarmos esta aula maravilhosa, tá bom? Eu sempre dou uns 3 minutinhos e vamos chamando aí o pessoal. Então, quem não está aqui online nesse momento, vamos mais à frente, vocês vão ver. Espada na mão? Vamos lá? Então, mandamentos positivos. O que são mandamentos positivos? Apesar de que houve muitas tentativas de codificar e enumerar os mandamentos contidos na Torá, a Torá é de Gênesis, que é Bereshit, a Deuteronômio, certo? Que é Devarim, em hebraico. A visão tradicional é baseada na numeração de Maimônides, que é Moisés, tá bom? De acordo com essa tradição, esses 613 mandamentos estão divididos em 2 mandamentos. Mandamentos positivos, 2 grupos, certo? Mandamentos positivos, no sentido de realizar determinadas ações, certo? Ou seja, são mitzvot aser, ou seja, mandamentos positivos. É um mandamento tipo faça, são obrigações, faça, né? Ou obrigações. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Paulo falando da lei de Moisés, ele diz: sabendo que ninguém é justificado pela prática da lei. Só aí já me respondia, mas Paulo continua.
2,16 de Gálatas. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, ninguém é justificado pela prática da lei, mas pela prática da fé em Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Né? Mas foi Paulo, um rabino entendedor da seita dos fariseus mais rigorosa que falou isso. Então, ele sabia o que estava falando, né? Então, vamos para Romanos 2, do 1 ao 12, também Paulo, certo? Que é conhecido como o doutrinador da igreja. E ele, o nome realmente de Paulo é Paulo de Tarso. Então, Saulo fica Saul, que quer dizer inquiridor. Paulo é pequeno, ministro, né? O menor. Então, ele diz no capítulo 2, do versículo do 1 ao 12, ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, que julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Ou seja, aquela pessoa aponta e ela está fazendo o que está errado. Posto que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Nossa, né? Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julga e, todavia, pratica os mesmos atos, pensas que, de alguma forma, escaparás do juízo de Deus? É uma pergunta que Paulo faz. Quem está pensando assim está ingênuo, né? Não, eu sou correto e pratico a mesma coisa, então está errado. Ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscando a glória, honra e imortalidade, né? Imortalidade, por outro lado, reservando a ira e indignação para todos os que conservam egoístas, ou seja, os que se conservam egoístas, tenha uma justa indignação, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação, angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar, quando o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois do grego, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem lei, preste bem atenção nesse versículo, o 12, porquanto os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Então, vocês entendam aí que um dos primeiros mandamentos se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Você pode pegar uma pessoa que defende muito fácil, para puxar a conversa, pelo menos, para você puxar a conversa, não para você botar encurralado. Para você puxar a conversa, você diz, qual é o 11º mandamento? Né? Por quê? Justamente a 613. Então, querem botar 10. Não, não é 10. Certo? 10 é para Israel. Vamos lá? Olha aqui. Vamos ver aqui. 10. Eles dizem que 10. Pegando a Bíblia, certo?
Deuteronômio, pode ser ou pode ser Êxodo, certo? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 5. Em diante você vai ver os 10 mandamentos, certo? Mas quando chega no versículo 22, ele diz para quem é a lei. Estas palavras falou o Senhor. E toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, na nuvem e na escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e me deu. Quem é que estava falando? Moisés. Então, olha só, a vossa congregação. Ele diz também, e sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, vendo o monte ardendo do fogo, vós achegastes a mim, todos os cabeças de vossas tribos, e vossos anciãos dissessem, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e as suas grandezas. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Olha só que maravilha. E que o homem fica vivo. Né? Então, para quem era essa lei aqui, esses 10 mandamentos? Israel. Moisés era de que povo? Israel. Foi entregue a quem? A Moisés. Então, nada de igreja, certo? Aqui. Então, mas vamos para Êxodo capítulo 20, versículo 2. Então, vamos ver. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2. Estou abrindo aqui, caso pegue e precise falar alguma coisa a mais, mas eu deixei escrito na telinha do computador. Olha só, versículo 2 diz, eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, certo? Aí vem um velho questionamento de quem pode ver esse vídeo, e lá no YouTube principalmente, e ele chegar e dizer, Senhor é Baal, nunca foi só Baal, certo? Baal, o nome Baal significa Senhor, também, certo? Mas tem Adon, em grego, certo? Também, que é Senhor. E também no contexto de, vamos dizer assim, num contexto hebraico, vamos ver como é que fica. Nós temos a Bíblia hebraica aqui e vamos pronunciar a palavra Senhor aqui, né? Então, qual é a passagem? Êxodo, capítulo 20, né? Capítulo 20, versículo 1, que está aqui, né? Que está, aliás, o versículo 2, ele está aqui, e vamos ver a palavra de Senhor. Elohim. Eita! Furou tudinho. Também aparece em algumas Bíblias hebraicas Jeová, né? E aí é interpretado Yahvé, ou Javé, que é o nome do pai. Aí eles vêm dizendo que é Baal. Baal a cara deles, certo? Porque não vai pegar, irmão. A gente deve ver em que contexto é Baal. Baal é no contexto de idolatria. Mas voltando aqui, o que seria esse primeiro mandamento? Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Porque existiam muitos deuses, certo? Só um que existia fez com que Israel saísse da terra do Egito. Nossa! Era politeísta o Egito, e por isso era muito importante a volta ao monoteísmo, certo? Volta por quê? Porque na história secular eles querem pegar a partir do Egito. Egito nunca foi a primeira nação, certo? Foi Israel, certo? E aí, para isso, deveria o Eterno, através de Moisés, tirar o Egito de dentro dos israelitas. Você vê várias pessoas hoje em cadeira de rodas, e o mais difícil não é fazer ela levantar, porque Deus opera milagre. O difícil é trabalhar no psicológico da pessoa e dizer, tira a cadeira de roda do teu coração. É isso que é difícil.
Entendeu? Mas quando a gente consegue quebrar essa barreira, fica mais fácil para Deus operar. Por quê? Como é que quebra essa barreira? Com fé. Então, era a primeira coisa. Tem esse ensino na nova aliança? Saber que o Senhor Deus existe? Saber que o Senhor Deus existe era o primeiro mandamento. Certo? Aí a pessoa disse, não era o primeiro mandamento. Era sim. Certo? Isso daqui é os 613. Eu estou dando 25 para começar no segundo vídeo, que esse é o segundo. Então vamos lá. Tem ele na Nova Aliança? Tem em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Meu Deus. Então, segundo mandamento, primeiro mandamento da Torá, certo? Aliás, da Taná. Então, aliás, é da Torá mesmo. Da Torá, sim, é saber que o Senhor Deus existe. Então, é o primeiro. Então, qualquer conversa, se a pessoa disser, eu não creio que Deus existe, muito obrigado, porque não tem nem como conversar com você, de eu mostrar fatos científicos, evidências científicas de que ele existe. É pedir, me prove então que ele não existe. E ele não vai conseguir. Reconhecer sua unidade, certo? É o Shemar de Israel. É o Deuteronômio, ou Devarim, 6:4. Está escrito, Shemar, ouve, ó Israel, e haver o nosso Senhor, ou seja, o nosso Elohim, é o único Errade, certo? Errade, o único é Errade, é unidade composta. Deus, ou seja, um Deus composto, certo? É um, no entanto, mas é um composto. E aí, ele vai, vamos fazer essa pergunta. Tem esse ensino na Nova Aliança? Sim, mas por que esse mandamento? Porque, por causa do meio idólatra, certo? Que eles viviam agora, não precisariam de vários deuses. E por isso que a Trindade, ela não é vários deuses, e sim um Deus e 3 pessoas, certo? Como disse, unidade composta. Apenas de um composto. Esse único Deus poderia atender todas as necessidades. Olha, ele é consolador, né? O Espírito. Ele é o Salvador, Jesus. E ele é o Criador. Então, supre tudo, né? Então, esse único Deus poderia atender todas as necessidades, além de ter alguém, aconteceu um avivamento espiritual em Israel pela falta de fé, o Eterno deixa claro também uma base de conhecimento, padrões morais e espirituais para o povo escolhido por eleição. Israel é escolhido por eleição, filhos por eleição, anjos por criação e igreja por adoção, certo? Isso por causa do Messias, ou Machia, que deveria vir do povo de Israel, está lá em Gênesis, ou Bereshit 3:15, 22:8 também, né? Deixa claro que o povo que ofereceria holocausto era Israel. Então, tinha que vir de Israel Messias. Esclarece Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare aí. Olha só, Marcos está lá em Marcos 12, 29 e 32. Então, não existe comparação com o nosso Deus. Um composto, né? Como vimos. A vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Está vendo aí? 2 pessoas da Trindade, João 17:3. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolo, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Então, a gente vê que esse segundo mandamento está no Novo Testamento. Então, reconhecer a unidade de Deus
é mandamento no Novo Testamento, certo? Então deve ser praticado. Então, a lei, não. A lei de Cristo, certo? É diferente. Que é pela fé. Em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem? Aí vocês lembram, 1 Coríntios 8, versículo 4 e versículo 6. Não é uma teogonia, ou seja, nas religiões politeístas, narração do nascimento dos deuses, certo? E a apresentação da sua genealogia. Não é isso. A Trindade não é isso, certo? Um conjunto de divindades cujo o culto fundamenta a organização religiosa de um povo politeísta. Eles são um em questão de atributos, são 3 pessoas, mas os 3 compartilham a mesma essência divina. Terceiro mandamento, amar a ele, certo? Amar a Deus. Amarás o Senhor, está lá em Deuteronômio, Devarim 6:5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Temos esse ensino na Nova Aliança? Sim. Mateus 22:37, Marcos 12:30, depois vocês leem. Lucas 10:27. Então vai ter esse ensino, você deve amar a Deus. Amém? De todas as forças, de todo o entendimento, de toda a sua herdade, de toda a sua herança, de todo o seu dinheiro, de toda a sua fé, de tudo, você deve mostrar que ama a Deus na prática, na prática. Vamos lá. 4º mandamento, temer a ele, temer a Deus, está em Deuteronômio 6:13, que diz assim: E a Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6:13. Tem esse ensino na Nova Aliança? Sim, certo? Vamos lá. Mateus 4:10. Ordenou Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, em uma versão, em outra diz, só a ele servirás. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Está lá em Hebreus 12, 28 e 29. Só adora a Deus quem o teme, não por meio de força. Então, esse negócio, por exemplo, de casal de namorado, que um está interessado no outro, e um é crente e o outro não é, e o que não é, diz assim, eu vou confessar, só para confessar, não vale, certo? Está por força, está por obrigação, por interesse de conseguir aquela jovem ou aquele jovem, né? Então, não vale. Para Deus se temer, se tiver um amor reverente, de respeito. Então, Deus quer isso voluntariamente. Orar a ele é o 5º mandamento. Êxodo, deixa eu me lembrar aqui do nome do livro de Êxodo, mas é Êxodo 23, certo? Êxodo 23, versículo 24 e 25, orar a ele, certo? Mas é o nome, certo? Em hebraico, é o nome. Não te curvarás perante teus deuses, nem lhe prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoareis sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Está em Êxodo 23, 24 e 25. Tem isso na Nova Aliança? Quebrar a estátua, destruir os deuses de esculpido. Isso é falta de respeito. Tem isso na Nova Aliança? Se não tiver, a gente não pode fazer isso. Olha só que engraçado. Sim. Mateus 6, do 7 ao 8. Fora 1 João, né? Capítulo 5, versículo 21. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? Vocês sabem, né? Penduradinho. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Orar a Deus. Tem. E quebrar? Tem para quebrar? Tem.
Tá aqui, ó. 1 João capítulo 5, versículo 21. Tá lá. Então pode olhar lá que justamente não vai ter, vamos dizer assim, não vai ter a palavra quebrar no Novo Testamento. Tem vários. Jesus quebrou as mesas dos cambistas, tinha coisas que era para quebrar mesmo, certo? Então, isso é no Novo, eu estou falando no Novo. Então, algumas situações é para quebrar, mas quem tem que quebrar é a pessoa. Porque a idolatria está dentro do coração. Esse é um pecado sério. 6, apegar-se a ele, certo? O Êxodo, eu me lembrei, o Shemot, né? Shemot é justamente os nomes, né? Os nomes. Então, vamos lá. Então, Levíticos é Vaikra, para a gente decorar. Bereshit é Gênesis, tá certo? Shemot é o Êxodo, tá bom? Ben Medbar é o Números e o Devarim é o Deuteronômio. Aí eu vou ficar falando em português agora para que vocês entendam, mas aqui é a lei de Moisés. Apegar-se a ele, Deuteronômio 10, 20. A Yahvé, teu Deus, temerás com amor reverente, servirás a ele, te apegarás e somente por seu santo. Deuteronômio 10, 20. Tem isso na Nova Aliança? Sim. Tiago 4, 8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Mas não é Deus que purifica? Aqui está dizendo que é para você purificar, mas é para o método da gente? Não, é para usar as ferramentas que ele já deu, né? Ele dá as ferramentas e a gente se purifica. Como? Jesus, misericórdia. Tem borracha melhor que a misericórdia de Deus? Eu não conheço. Percebam que Deus, nesse mandamento, manda procurar intimidade com Deus, se apegar e amá-lo de tal forma que não queira deixá-lo. Agora, esse 7 aqui é o que eu quero que quem quer seguir a lei, ele guarde esse daqui. Eu duvido. Olha só esse daqui. Jurar pelo nome de Deus. Aí. Deuteronômio, pode conferir. Deuteronômio 6, 13 e Deuteronômio 10, 20. Certo? Olha, está escrito assim. E a Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverá amor reverente e temor, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. É um mandamento, certo? A Yahvé, teu Deus, temerás, com amor reverente e servirás. A ele te apegarás e somente por seu santo. Uma igreja que não vive a lei, que ela não pratica a lei, ela não precisa guardar isso. Mas uma igreja que quer guardar parte da lei, ou guarda todo, inclusive esse, ou não está fazendo de maneira correta. Não é para ser levado a sério. Tem esse ensino na Nova Aliança? Não. Esse ensino não tem na Nova Aliança. Mas como não tem? Olha o que Jesus diz. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma. Eu juro por Deus, Jesus proíbe. Não jure pelos céus, que são o trono de Deus. Aí ele bota lá em cima, aí ele desce. Nem pela terra, desceu, né? Por ser o estrado, ou seja, o descanso, onde repousam os pés de Deus. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei Jesus, no caso. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. O que ele está querendo dizer? Não jure por nada seu, nem pela sua vida, nem por nada.
O cabelo significa isso, quer dizer que é uma parte do seu corpo, nada que é ligado a você. Seja, porém, o teu sim, sim, é o que basta. O mandamento é esse. Seja o seu sim, sim. Se você disser que vai, você tem que ir. Mesmo com dano próprio, mas você tem que ir. Ah, mas eu não queria ir, mas vá só para cumprir a palavra e cumprir o mandamento em obediência a Jesus. Ou teu não, não. De cara, diga, irmão, não vai dar. Pronto. Ah, pastor, fiquei chateado que você não foi. Irmão, a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Talvez em outra ocasião eu possa ir. O que passar disso vem do maligno. Então, se jurar por Deus, pelo seu cabelo, pela sua vida, pela sua mortinha, não faça isso não, certo? Vai dar problema com Deus. Isso no dia do juízo ele vai pegar e mostrar para você. Eu estou falando para a igreja que é Mateus 5, 33 ao 37, tá bom? O de Moisés aqui não se preocupe, mas o ele daqui, rapaz, se preocupe, viu? Diz que alguém jura quando invoca a Deus como testemunha da veracidade das afirmações que profere, certo? Como podemos ver, a Bíblia fala que Israel desobedece muitas leis, certo? Ele desobedece muitas leis. Que conforme o rabino e irmão Tiago, que ele pela visão judaica, ele é um rabino, né, um mestre, e também nosso irmão, né? Quebra um mandamento, quebra todos. Por esse motivo, pelos falsos juramentos que aconteciam no meio de Israel, muitos. Pelos falsos juramentos, Deus mandou Jesus proibir os juramentos. Veja que Jesus, quando eu digo que Deus mandou, Jesus diz assim, certa vez, tudo que eu ouvi de meu Pai. Então, se Jesus deu esse mandamento, é porque foi o Pai que mandou. Mas não só Israel, Jesus trouxe uma nova lei, a lei do Espírito, que em outro vídeo falaremos, tá bom assim? Sobre a lei do Espírito, sobre a lei de Cristo. E aqui é quando terminar a lei de Moisés. Eu já estou falando sobre a lei de Moisés. Olhem bem, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que deveria proclamar. João 12, 49. Entendemos que foi o próprio Eterno que mandou ele falar que não era para jurar mais, né? Para se assemelhar a ele em seus caminhos, Deuteronômio 28, 9. E Yahvé fará de ti o teu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres, Israel desobedeceu e por isso foi cortado. Apesar que Deus adverte que não é para a gente se ensoberbecer. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Deuteronômio 28, 9. Ninguém pode apagar. Que quer defender Israel, mas não pode apagar isso. Israel desobedeceu a Deus e foi cortado. Certo? Detalhe, quem chegar para vocês para conversar sobre a lei de Moisés, revejam esses vídeos, memorizem que vocês vão entender que eles não evangelizam, eles fazem proselitismo, certo? Eles não chegam para evangelizar, eles querem tirar você da sua religião e levar para o judaísmo, certo? E tem vários vídeos de judeus fazendo isso já. E Yahvé fará de ti, teu povo santo, né? Está lá em Deuteronômio 28, 9, para a gente dar uma adiantada. Tem esse ensino na nova aliança para se assemelhar a ele em seus caminhos? Tem, certo? Está lá em Hebreus 3, 10. Depois você vê. Está em Efésios 2, 10 também, certo? E o homem criado é a imagem e semelhança de Deus. Façamos, está no plural, não de pessoas, gentes, ali, ou de anjos, certo? Não fala a palavra malak nem ângelos ali. É façamos. Então, pelo contexto, o pai estava criando, o logos, haver, fala de Jesus ali, e o espírito pairando sobre as águas. Essa palavra pairar é chave. O contexto se refere, Deus quer que andemos em retidão e Jesus Cristo, ou Yeshua Mashiach,
que é o Messias, é o exemplo da nova aliança, que nós não podemos colocar só uma versão e dizer que essa é a versão certa. Então, mas devemos comparar as versões. Uma versão diz Yeshua Mashiach, na outra diz Jesus Cristo, certo? Na outra diz Jesus Christos, né? Devemos imitar as ações e semelhante obra. 9. Santificar o seu nome, Levíticos 22, 32. Não profanareis o meu santo nome, para que sejais santificados no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Tem esse ensino na Nova Aliança? Tem. Mateus 6, 9, certo? Santificar é tratar com um nome que é digno de respeito, certo? Temor, reverência, que não deve ser profanado, ou seja, usado para blasfemar e desrespeitar. Vocês estão entendendo como é santificar o nome do Senhor? Não, é usar ele com decoro, respeito, certo? Adotando atitudes de adoração com esse nome. 10. 10º mandamento. Leu chamar todas as manhãs e noites. Deuteronômio 6, 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança seus filhos. Conservarás sobre as escrituras, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e te deitares ao se levantares. Deuteronômio 6, 7. Tem esse ensino na Nova Aliança? Depende, certo? Todas as manhãs e noites? Não. É a Torá? Então não. Mas na disciplina e no conselho do Senhor, sim, tem. Certo? Está lá em Efésios 6, 4, que é: vós, pais, não provoqueis a eles vossos filhos, mas educai-os, né? Então, tem sim. Educação é direto, 24 horas. Pai chato é o melhor pai que tem, viu? É o que mais recebe reconhecimento dos filhos no futuro. 11. Aprender e ensinar os outros a lei. Tem isso? Depende. Se é a lei, não. Se é a doutrina, sim. Vamos lá? Deuteronômio 6,7 está escrito: e ensinarás teus filhos delas, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Vós, pais, Efésios 6,4. Educais o outro com a doutrina e conselho do Senhor. A minha versão diz doutrina, né? Que é didaquê. Isso indica que devemos ensinar nossos filhos a doutrina e no conselho do Senhor. 12. Para ligar o tefilim na testa. Deuteronômio 6, 8. E te serão por frontais, certo? É uma tira que eles colocam aqui com uma caixinha aqui e os mandamentos, tá bom? Em hebraico, tefilar significa prece. É o nome dado a duas caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro de animal, casser, dentro das quais está contido o pergaminho com os 4 trechos da Torá, e que se baseia os filactérios, que são franjas, que em outro vídeo a gente fala. Então está escrito: Shemar Israel, Verhayar e Shamoa, Kadesh, Li e Verhayar, Ki e Viachar. Também é conhecido em português como filactério, que você vai ver Jesus falando do exterior deles, né? Vindo do termo grego filacterion, que significa basicamente posto avançado, fortificação ou proteção, o que explica a utilização desses objetos como proteção e amuletos judaicos, certo? Tem isso na Nova Aliança? Nada de amuleto, nada de ser só externo, mas na Nova Aliança, tá certo? Santificado, santo é interior primeiro. Para um judeu demonstrar a lembrança da lei. Então, a lei foi cumprida, nada de exterior. O 13, também, tefilim no braço, também atarás por sinal na tua mão. Então, como eu falei, não tem na Nova Aliança esse daqui, tá certo? Para um judeu demonstrar a lembrança da lei, mas com um tempo, vamos dizer assim, segundo Mateus 23, 5, eles usavam por hipocrisia. Então, eles perderam a essência
de se santificar, de fazer aquilo realmente para a palavra entrar neles. Então, não. Para fazer tzit, números, o Medbar, né? 15:38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Nas franjas, bordas, ponham um cordão azul. Você pode prestar atenção que tem lá na questão das franjas, você vê que tem algumas passagens que dá a entender que realmente eles estão fazendo tudo certinho, né? Misericórdia, né? Então, olha só. Tzitzit, em hebraico, é o nome dado à franja do talit, certo? O talit é aquele manto de oração que eles colocam, que serve como meio de lembrança dos mandamentos de Deus. Disse o Rabi Shemor Bar Yashai. Eu achei interessante Yoshai, que colocar essa citação dele. Quando o homem levanta de manhã e coloca os tefilins e tzitzit e sheshinar para sobre ele e proclama: Tu és o meu servo. Ó, paira sobre eles: Tu és o meu servo, Israel, através do qual serei glorificado. Essa é a visão do Rabi, certo? Pense-se na nova aliança? Não. Fixar uma mezuzá. Deuteronômio 6:9. Ali do 14 é números 15:38, tá bom? Deuteronômio 6:9 diz: Escreve nas batentes das portas da sua casa e os seus portões. Mezuzá. Então, tinha uma pessoa que chegou para mim e disse que na casa dele ninguém anda de sandália dentro. E entra a partir do primeiro batente. Então, é uma pessoa querendo trazer a antiga aliança para dentro da casa dele. Não dá certo, certo, irmão? Se pegar um desses daqui, você tem que guardar os 613. Se quebrar um, quebrou toda a lei. A lei é inteira. Por isso que diz, quebrou um, quebrou tudo. Não existe isso, lei moral, lei cerimonial. Para o judeu não existe isso, tá certo? Isso aí é uma visão atual cristã. Então, você separou. E você vai achar lei penal, você vai achar tudo isso daí. Mas ela é completa. Não tem como você separar. Só se separa por 365 dias e 256, se não me engano, ossos do corpo, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Quer ver? 613 menos 365, 248 ossos no corpo. Então, a divisão no máximo pode ser feita essa, entre positivos e negativos. Mais negativo do que positivo, tá bom? É o nome de um mandamento da Torá que ordena que seja fixado no umbral das portas um pequeno rolo de pergaminho, claf, que contém as suas passagens da Torá, que ordem mandamento Shema e Verhayar, Deuteronômio 6, 4 ao 9 e Deuteronômio 11, do 13 ao 21. A mezuzá deve ser afixada no umbral direito de cada dependência do lar, sinagoga ou estabelecimento judaico, como lembrança do Criador. Tem esse ensino na Nova Aliança? Não. Você veja o peso que Jesus tirou, né? Reunir as pessoas para ouvir a lei a cada 7 anos. Quem é que faz isso, que está defendendo a lei? Ah, mas eu não pratico a lei, só quero guardar o sábado. Não adianta. Deuteronômio 31:12. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Esses ensinos tem na Nova Aliança? Não. 17. Para escrever uma cópia da lei para si mesmo, Deuteronômio 31:19. Tem isso no Novo Testamento? Também não. Certo? Depois vocês meditam nas passagens. 18. Que o rei escreva uma cópia especial da lei para si mesmo. Primeiro, não tem rei, né? Deuteronômio 17:11, 18.
Deuteronômio 17, 18 vai falar. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, seja um governante. Supondo que o presidente da república, que eu acho difícil ele fazer isso, mas se fosse um judeu e quisesse guardar a lei, deveria fazer isso. Tem na nova aliança um mandamento sobre isso? Não. Por isso que nem ele tem a obrigação, ufa, né? Porque já não ia fazer. E tem os pastores também não iriam fazer. Só se tivesse na nova aliança, certo? Então, 18, diante dos sacerdotes, né? Do original que está diante dos sacerdotes e levitas. Eu vou ficar devendo a vocês, mas em breve eu farei sobre os levitas, tá bom? Para abençoar Deus depois de comer. Deuteronômio 8, 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Certo? Então, Deuteronômio 8, 10. Tem esse ensino na nova aliança? Depende. Referente à boa terra, que Deus estava falando ali, Canaã, não. Mas em abençoar e agradecer a Deus, na hora que estiver comendo, depois de comer, sim, certo? Então, olha só, quando, pois, tiveres comido, ou seja, depois de terminar de comer, e fores farto, tem gente que diz, eu agradeço antes. Pode ser, certo? Em tudo dai graça, pode ser, né? Agora, olha só, está lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Regozijai sempre, ou seja, se alegre sempre. Orai sem cessar, em todas as horas. Em tudo dai graça. Então, do início ao final, eu posso agradecer. Não tem problema. É para mim fazer isso? Sim, tá bom? Dar graças a Deus, abençoar o nome de Deus, declarar uma bênção ao nome dele. Seria mais ou menos assim: Deus, te dou toda a honra, toda a glória, te agradeço, te abençoo, o teu nome é maravilhoso. Tudo isso seria isso daqui, tá bom? 20, falta 5, tá bom? Hoje só vamos dar 25. 20, para construir o templo, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Tem esse ensino na nova aliança? Depende. É templo físico? Para Deus habitar em templo físico? Não. Tá bom? Mas templo espiritual, sim. É que sabe? 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, né? Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. 21, reverenciar o santuário. Meu Deus, você vê como era. Levíticos, ou Vaikra 19, 30. Guardareis os meus sábados. Quem é que está dizendo isso? Deus. Para quem ele está dizendo isso, é que eles pulam. Tá bom? Eu sou o Senhor. Vamos ver. Levíticos, eu estou pertinho aqui. Levíticos 19. Tá bom? Agora, quer guardar um dia específico? Guarde. Mas dizer que é da lei, aí é hipocrisia, tá bom? Porque a lei tem que ser guardada toda. 30. Guardareis os meus sábados e os meus santuários reverenciareis, eu sou o Senhor. Agora, no início, ele vai dizer o quê? Falou mais o Senhor a Moisés, não foi a igreja, certo? Dizendo, fala a congregação dos filhos de Israel, tá vendo? Capítulo Levíticos 19, versículo 1 e 2, vai dizer quem é o povo que Deus falou para guardar os sábados, só a judeus, tá bom? Meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Tem esse ensino na nova aliança, você reverenciar, respeitar um santuário, especificamente um templo, você reverenciar e tudo mais? Não, certo? Não tem. Você tem que respeitar o templo que é seu corpo. Aí sim, certo? Mas o que ele está falando aqui é guardar o sábado e reverenciar um templo físico. Então, não, certo? Mas devemos respeitar a igreja, não estou dizendo isso, certo?
Aqui ele fala sobre reverenciar, no sentido de você se sentar e fazer reverência, tá bom? Você veja que no Muro das Lamentações, em oração, eles têm total reverência, sabe? É um ponto positivo? Ao contrário de vocês que correm na igreja, sentam a cabeça em cima da Bíblia ou fica de pé em cima da Bíblia. Bota a Bíblia no altar e fica de pé para dizer que a Bíblia é sua base. Tá errado, irmão. Tá errado. Reverenciar, quer reverenciar e dizer que está na nova aliança, tem que ser interno. Tem que ser interno. Você tem que respeitar o templo do Senhor, sim. Aí digamos que a igreja saiu de lá. A igreja é onde eu estou reunido. Então, quando eu estiver reunido lá num canto, tem que respeitar. Então, lemos o 21, vamos para o 22. Observar o santuário perpetuamente. Números 18, 2. Então, 18, 2 vai dizer: também farás chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Tem esse ensino na nova aliança? Observar o santuário perpetuamente? Não. Bom, 23, que os levitas devem servir no santuário. Números 18, 23. Números 18, 23 tem esse ensinamento de Números 18, 23 na nova aliança. Olha só, que os levitas devem servir no santuário. Números 18, 23. Aí você pode pensar que o levita é aquele que canta, né? Aí vamos ver. Aqui é só uma palhinha. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Executar o ministério. E eles levarão sobre si a sua iniquidade. Quem é que quer carregar o pecado dos outros? Se apresenta os levitas aí. Pelas vossas gerações, o estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Sabe o que é nenhuma herança terão? É no meio da igreja, para você ser um levita, e seguir esse raciocínio, você não poder trabalhar e viver de dízimo e oferta. Mas viver sem pedir. Receber as migalhas. Receber o que Deus dá e ter que agradecer. Entendeu? Não vou dizer que é migalha que Deus dá, porque Deus não dá migalha, mas Deus dá aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. E veja, tem muitas pessoas aí, falsos profetas, usando o Antigo Testamento para ganhar dinheiro, viu? Vigiem com isso daí. Tem esse ensino na Nova Aliança? Não. Levitas eram os membros da tribo de Levi, terceiro filho do patriarca Jacó, formavam uma tribo separada, sem território, sem herança, ou seja, você não pode comprar casa. Porque gozavam de um alto privilégio de ter o Senhor como o seu quinhão, sua posse, está em Deuteronômio 10, 9. Era a tribo dos sacerdotes, Conranim, descendentes de Arão, por sua vez, descendentes de Levi. Êxodo 29, 44 e Números 3, 10. Isso quer dizer que todo sacerdote, Kohen, era levita. Todo pastor, no trocando em miúdos, trazendo para o dia de hoje, era levita. Mas nem todo levita era pastor. Entendeu? Números 3, 6. Os levitas leviam tinham, entre outros privilégios, servir os santuários, era um privilégio. Certo? Botar cabo na igreja. Isso é um levita. Quem é que faz isso hoje? Os diáconos e às vezes até o pastor. Ajudando nos sacrifícios de louvor também, de adoração também. Na recepção de oráculos, era eles que recebiam as profecias. Tá bom? Então não tem mais isso. Transportar a arca da aliança, também não tem. Responsabilidade do ensino da lei, também não tem. Mesmo que eu traga para a palavra, não vai encaixar. Autoridade para abençoar, grande privilégio de associação com o nome de Deus, certo? Está lá em Números 6, 27.
A responsabilidade do ensino da lei está em 31:9, 22:10. 24, que nos serviços os sacerdotes lavam as mãos e os pés. Meu Deus. Êxodo 30:19. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Êxodo 30:19. Tem esse ensino na Nova Aliança? Depende. Não os pastores fisicamente. O quê? Lavarão as mãos fisicamente. Certo? Quer ver? Mas sim, espiritualmente, cada crente vivemos isso. Está lá em João 13:10 e Hebreus 10:23. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Se cada crente é um sacerdócio real, então Jesus trouxe para lavar os pés do sacerdote, todo mundo tem que ser humilde. Entendeu a questão agora? Mas literalmente, a água para molhar as mãos, como ritual, não. Então vamos lá. Grandeza daqueles que vos convocou para as trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2:9, João 13:10 e Hebreus 10:23. Depois vocês dão uma lida. E o último de hoje, que os sacerdotes acendam as luzes no santuário. Tem luz para acender lá naquele do templo grande lá de São Paulo, que não é o de Salomão? Né? É parecido, mas não é. Êxodo 30:20, tem não, né? Então não é ele, tá bom? Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Meu Deus. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Êxodo 30:20. Tem esse ensino na Nova Aliança? Não, tá bom? Então, aqui foram 25, como eu falei a vocês, 25 mandamentos. Vão refletindo aí quem é que você conhecem que vai, e vamos nessa série, vamos fazer aos poucos para dar vários vídeos, né? Vocês viram que eu especifiquei, mas não tem quem guarde todos mesmo, porque na igreja, para a igreja, Jesus não passou todos. Os que tem, nós devemos guardar. E ninguém fala desses. Orar a Deus, amar a Deus, se chegar a Deus, né? Tem esses daí. Mas ninguém quer falar desse. Entenderam, amado? Evangelho genuíno é isso que eu estou falando aqui. A verdade. Aí quem quer voltar para o tempo da lei tem que guardar os 25. Tem que guardar os 25. E como é que eles vão guardar se não tem santuário? Eu estou debochando? Estou não, irmão. Estou falando a eles que tem coisa aqui que tem que guardar no santuário. Então eles já estão quebrando. Não tem como. Não tem como. Entenderam, irmão? Então, não caiam na conversa de lobo que quer levar você para judaísmo com espada, com óleo, e pegue unção e pegue, né? E não caia nessa lábia. Eles são proselitistas, certo? E eles ficam falando. Para você ter noção, até a circuncisão eles não fazem mais do mesmo jeito. Eles pegam um furinho, você acha isso nos vídeos do YouTube. Eles pegam um furinho e fura e sai o sangue e eles dizem que é circuncisão. Meu amigo, se fosse assim, todo mundo aceitava. Agora eles não querem aceitar. É o corte na faca. Com 8 dias. Sabe por que 8 dias? A enzima que combate a inflamação estaria em alta naquele dia. E até hoje é assim. E eles cortavam, tiravam o prepúcio, aquele couro inteiro. Aí que a gente chama de fimose, né? Cortaria. E aí sim, eu diria que uma pessoa que fez isso, ainda assim estaria errado, porque Paulo diz, quem é circuncidado, não tire a circuncisão. Não sei como é que faz isso, mas que Paulo falou, faz. Paulo falou. E quem não é circuncidado, não peça para circuncidar. Isso é mandamento também, foi um apóstolo que falou. Então, amados, sirva a sua fé com a consciência tranquila. Você está no caminho correto. A paz do Senhor e até a próxima.